Olá, seguimos aqui com o nosso estudo da parábola do semeador dentro da série das parábolas do reino, em Mateus capítulo 13. Então eu peço que abra sua Bíblia, Mateus capítulo 13, para dar continuidade ao nosso estudo nesta hora. Enquanto você procura Mateus capítulo 13, eu quero lembrar que as parábolas do reino estão dentro da série das pregações da Pibibicas, aqui neste canal. Se você ainda não fez a sua inscrição, eu peço por gentileza que o faça. E também aperte as atualizações. Aí você também pode participar não somente desta série, mas também da série Teologia Básica, também a série de Escatologia, os devocionais em português, devocionais em espanhol e outra série de vídeos e mensagens que estão aqui disponíveis neste canal. Achou Mateus capítulo 13? Vamos para o verso 7 e depois vamos para o verso 22. Mateus 13, 7 fala o seguinte: outra parte caiu entre espinhos, os quais a sufocaram quando cresceram. O verso 22 fala assim: e o que foi semeado entre os espinhos, esse é o que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a sedução das riquezas e o desejo por outras coisas sufocam a palavra e ela não produz fruto. Juntando Mateus, Marcos e Lucas, Marcos capítulo 4, Lucas capítulo 8, o texto vai ficar mais ou menos o seguinte: outra parte caiu entre espinhos, os quais a sufocaram quando cresceram com ela, e ela não deu fruto. E o que foi semeado entre os espinhos, esse é o que ouve a palavra, mas seguindo seu caminho e as preocupações do mundo e a sedução da riqueza, prazeres e o desejo por outras coisas, sufocam a palavra e ela não produz fruto, ou não dá um fruto que chegue a amadurecer. Então, esta parábola nos lembra um detalhe interessante que não está nos outros. Na parábola da beira do caminho, ou a semente na beira do caminho, as aves comem. Na semente que cai no solo rochoso, onde tem rocha, na verdade a rocha impede que ela crie raiz. Neste caso, as condições do solo parecem ideais. Mas o que acontece junto com a semente que foi plantada, o solo não esteve suficientemente preparado para receber essa semente e juntamente com ela tem espinhos. O solo não foi limpo na sua totalidade. Então vão crescer junto com a semente, vão crescer os espinhos. Então nós vemos aqui uma característica de um solo que não é ruim, um solo que cria a possibilidade de produção de uma planta que possa dar fruto, porque Lucas vai acrescentar que o fruto não chega a amadurecer, quer dizer que dá para produzir fruto, porém, como o solo não está completamente limpo, ervas fora desta semente, e aqui Jesus vai catalogá-la com espinhos, vão crescer juntamente com esta semente e vão fazer que ela se torne infrutífera. Esses espinhos nos lembram que são dois tipos de sementes. A semente que foi plantada, que é a palavra de Deus, e a outra semente que foi plantada, que está ali no coração. E nos lembra a palavra de Jesus quando ele fala que ninguém pode servir a dois senhores. Porque o verso 7 vai dizer que uma parte caiu entre espinhos e os espinhos a sufocaram quando cresceram com ela, como acrescenta Lucas. As duas crescem juntamente. Junto com a semente, então, semente de espinhos brotaram também. A semente foi lançada, os espinhos germinaram sozinhos, faziam parte da estrutura do solo. O solo não foi completamente limpo, não foi peneirado, não foi trabalhado com relação a isso. Os espinhos do campo lembra Gênesis capítulo 3, verso 18, quando Deus fala com Adão dentro das consequências do pecado. Deus fala com Adão o seguinte: ela, a terra, te produzirá espinhos e ervas daninhas, e terás de comer das plantas do campo. Deus fala para Adão que os espinhos, as ervas daninhas, nunca serão retirados completamente de um solo. E nós podemos ver isso tranquilamente se você tem um plantio, se você tem um canteiro, se você tem uma horta. Uma das coisas que você vai ter que fazer constantemente é a retirada de ervas daninhas ou de outras ervas que você não plantou, porém vieram com o solo, são transplantadas, são movimentadas pelo vento, enfim. É sempre mais fácil o crescimento daquilo que não produz do daquilo que produz. Quando nós queremos que uma terra produza, nós temos que tomar sumo cuidado, mas se nós queremos que essa terra simplesmente não produza nada, ela vai ter o crescimento espontâneo, por dizer assim, crescimento espontâneo,
de ervas daninhas ou de outras coisas, mato, ou de qualquer outra coisa que não é produtivo para nós. Então, Jesus vai colocar que dentro do coração humano, além da palavra de Deus, em muitas situações, pode acontecer que outras ervas plantadas previamente vão sufocar a palavra. Jesus relaciona os espinhos a seguir o caminho, aí vem as coisas que Jesus fala, seguir o seu caminho, as preocupações do mundo, a sedução da riqueza, os prazeres e o desejo por outras coisas. Seguir o seu caminho, pessoa que quer viver de acordo com o seu estilo de vida, nada muda, nada confronta, e ele tenta, ao invés de adequar sua vida ao Evangelho, ele tenta adequar o Evangelho ao seu estilo de vida. Ele procura uma adaptação do Evangelho ao seu coração. Também estão as preocupações deste mundo, a ansiedade, se esquecer das coisas celestiais, viver somente para alcançar glória e poder aqui, que vem também com a sedução das riquezas, a procura de semear neste mundo para colher nesta vida, se esquecer do serviço, da prática do amor fraternal, se esquecer que mais do que riqueza neste mundo, nós precisamos semear no reino de Deus. Prazeres, podemos pensar nos prazeres carnais como sexo, mas também podemos pensar aqui prazeres da vida que colocamos acima do Senhor. Famílias, férias, esporte, recreação, qualquer outra coisa que nós possamos colocar acima do Senhor que dá prazer no nosso coração. E lembre, o prazer comumente nasce de algo lícito, mas que se torna ilícito quando ele ocupa o lugar do Senhor, quando ele rouba a glória de Deus, quando ele rouba a primazia de Cristo na nossa vida e coração. E o desejo por outras coisas, a avareza, a procura do ter antes do ser, o desejo de aparentar. Basicamente, tudo isso nós podemos fazer um resumo naquilo que João fala na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 15 ou 17, quando fala do desejo dos olhos, do desejo da carne, a vanglória da vida. Essas questões que, como João escreve na sua primeira carta, no capítulo 2, como eu falei, não procedem do Pai, mas do mundo. Esta situação que acontece é quando a pessoa vive numa oscilação. Lembra de Elias no Monte Carmelo, quando fala com o povo de Israel, até quando vocês conseguirão manter esse coração duvidoso, esse coração que não consegue buscar a Deus? Se Baal é Deus, então sigam, mas se o Senhor é Deus, sigam o Senhor. Essa oscilação, uma hora estou com Deus, outra hora estou no mundo, eu quero Deus, mas também não posso largar o mundo, é este coração. Ele sufoca a palavra. As duas sementes crescem juntas, mas na hora da verdade, na hora da produção, as plantas, as ervas daninhas, conseguem sugar os nutrientes da planta e tornam infrutífera esta planta que nasceu da semente do semeador. Então, tudo aquilo que eu falei anteriormente, todo esse desejo de procura da glória do mundo, dos prazeres, da felicidade, se tornam deuses, ídolos na vida. E a questão é que Deus não compartilha sua glória com ninguém, Deus não deseja que exista outro ser de adoração acima ou do lado dele. Nós não podemos colocar na mesa do Senhor algo que também seja de adoração aos ídolos. Não podemos apresentar a Deus como oferta algo que esteja contaminado com ídolos. Eu não posso condicionar meu serviço a Deus somente porque meus ídolos me impedem de servi-lo. Sufocamos a palavra quando ela, mesmo encontrando um solo fértil, que neste caso é sugada pelos desejos deste mundo. Quantas vezes desprezamos o Senhor e o Evangelho por causa das coisas deste mundo? Quantas vezes perdemos a oportunidade de atender o Evangelho porque nossas mentes e corações não estão focadas no Senhor e sim na busca pelo prazer e aceitação? Será que o mundo nos domina? Tiago capítulo 4, verso 4. E nos versos seguintes ele vai falar infiéis. Outras versões falam almas adúlteras. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo se coloca na posição de inimigo de Deus. Ou pensais ser sem motivo que a Escritura diz, o Espírito que ele fez habitar em nós tem muito ciúme? Todavia, ele nos dá maior graça.
Portanto, ele diz, Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Assim, sujeitai-vos a Deus, mas resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Pecadores, limpai as mãos, e vós que sois vacilantes, purificai o vosso coração. Tiago está escrevendo para cristãos. Jesus está falando para discípulos. A parábola do semeador nós aplicamos muito para pessoas que não conhecem Jesus. Na verdade, esse texto também aplica para nós. Porque nós podemos correr atrás das coisas deste mundo, nós podemos correr atrás da aceitação das pessoas, nós podemos correr atrás também da busca pelo prazer, da busca por uma melhora. Essas coisas são lícitas. Querer melhorar, querer progredir, isso é lícito. Querer estar perto da família para que ela conheça Jesus é lícito. O problema é quando isso que é lícito se transforma numa desculpa para não cumprir nosso papel, para não exercer o nosso ministério, para não servir a Deus, para não adorar a Deus com todo o nosso coração. Esse é o problema. O problema não são as coisas que são lícitas. O problema está quando isso se transforma num ídolo. Por exemplo, assistir esporte é bom? É muito bom. É claro que é. Agora, se meu time de futebol ou o evento que eu quero assistir está acima do serviço a Deus, ele se transforma num ídolo. Participar de eventos da família, a mesma situação. É bom, é muito bom participar de eventos da família. Agora, quando o evento da família se transforma em algo mais importante do que meu serviço a Deus, do que a glória de Cristo, aí eu tenho um grande problema. O meu problema é, a minha família se transformou num ídolo. E Deus não compartilha sua glória com ninguém. Então nós temos que saber muito bem qual é o nosso Senhor, a quem nós realmente servimos. Não é uma questão de declaração, não é somente dizer, Jesus é o meu Senhor. Se fosse assim, seria muito fácil. Mas aqui neste caso, é quem realmente tem as rédeas da minha vida. Quem realmente governa, isso se vê na prática, nas nossas aspirações, nos nossos desejos, nos nossos sonhos, no tempo que nós investimos. O que acontece é que aquele que serve a dois senhores não dá fruto. Isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que ela não deu fruto. Ou, como Lucas acrescenta, não dá um fruto que chegue a amadurecer. Ou seja, dá fruto, até que parece, mas não cresce, não amadurece, não se torna pleno. Há muitos anos, eu era adolescente, nós semeamos uma semente de milho num pote pequeno de tinta. Pense, não, um pote de leite em pó de 1 quilo. Então você pode imaginar o tamanho, não? Um potinho de leite de 1 quilo, uma semente de milho. A semente de milho cresceu e nós deixamos ela ali para ver o que ia dar. Ela deu espiga, deu uma planta de milho desse tamanho assim. Para você ter uma ideia, ela foi tão pequena que não deu para nada. Ou seja, nós guardamos inclusive ela porque foi uma piada. Não amadureceu a semente. A semente de milho ficaram somente nesse estágio branco, pequeno assim. E isso foi muito interessante para nós, mas foi muito engraçado, porque uma planta de milho semeada num pote de leite de 1 quilo deu fruto, mas deu um fruto que nunca amadureceu. No texto de Jesus, ele está falando de um fruto assim, um fruto que não amadurece, um fruto que não termina de produzir, de se tornar produtivo. Uma planta pode tornar fruto, mas se o fruto não amadurece, não tem como reproduzir, não tem como se multiplicar. Quando isso acontece, quando nós estamos apegados ao mundo, nos tornamos infrutíferos para Deus. Somos como o povo de Israel. O povo de Israel conseguiu sair do Egito, mas o Egito nunca saiu do coração deles. Atos, capítulo 7, na pregação de Estevão, no verso 39, Estevão vai falar isso. Falou assim, foi a ele que os nossos pais não quiseram obedecer, a Deus. Pelo contrário, rejeitaram-no e, na verdade, desejaram voltar para o Egito, pedindo a Arão, faze-nos deuses que possam ir à nossa frente, porque não sabemos o que aconteceu a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito. Naqueles dias, eles fizeram um bezerro, ofereceram sacrifício ao ídolo e o festejaram como obra das suas mãos. Mas Deus se afastou deles e se entregou ao culto dos astros do céu, como está escrito no livro dos profetas. Foi a mim que ofereceste sacrifícios e ofertas por 40 anos no deserto, ó casa de Israel? Antes,
Carregastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizestes para adorá-las. Assim eu vos exiliarei para além da Babilônia. O povo de Israel carregou a arca do Senhor, construiu o tabernáculo, viu a nuvem da glória, mas mesmo assim, o que Deus fala no escrito dos profetas é que nesse momento, enquanto eles faziam tudo isso e prestavam culto a Deus, o coração deles nunca esteve com o Senhor. E por isso o povo de Israel foi infrutífero. Nós podemos carregar nossos ídolos, nós podemos andar ainda com nossos ídolos, quando preferimos o lazer antes que adorar e servir a Deus, quando preferimos o esporte antes de adorar e servir a Deus, quando nossa agenda não prioriza o reino de Deus, nem nada que tenha a ver com o reino de Deus, quando não mudamos a nossa vida por causa do outro, quando nossa família nos impede de servir a Cristo, quando queremos que a nossa reputação não fique maculada porque somos do Senhor, quando preferimos o aplauso dos homens, mesmo que o nome de Cristo não seja exaltado. Cuidado, porque isso sufoca a palavra e torna a palavra de Deus infrutífera na nossa vida. O chamado de Deus é para remover os espinhos e abrolhos da nossa vida. A santificação inclui a remoção dos ídolos do coração. Quando Jacó ia se encontrar com o Senhor em Betel, em Gênesis capítulo 35, falou para suas mulheres e filhos, tirar os ídolos, lançai fora os ídolos estrangeiros. E elas retiraram tudo. Em Josué capítulo 3, antes que o povo de Israel tivesse feito alguma coisa para entrar na terra prometida, Deus fala para Josué e o povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Os espinhos e abrolhos devem ser removidos por inteiro, porque eles impedirão nossa devoção. Nós devemos retirar os ídolos da nossa vida, tudo aquilo que torna a palavra de Deus infrutífera, tudo aquilo que impede que a palavra de Deus gere fruto na nossa vida. Devemos adorar somente ao Senhor, servi-lo com temor e tremor, voltar a tremer perante o Senhor. Nós temos perdido não somente a reverência, mas o tremor. Nós temos colocado um Deus muito imanente, um Deus muito próximo, e isso tem feito que nós tenhamos perdido a reverência do Senhor. Mesmo sendo filhos de Deus, o Senhor ainda é o Rei das Nações, o Senhor ainda é o nosso Senhor. Ele merece a reverência e o tremor das nossas vidas. Nós devemos evitar a prorrogação de servi-lo, de sempre esperar no amanhã. Amanhã eu farei, amanhã eu farei. Na verdade, nós estamos colocando Deus nem sequer como uma segunda opção. Deus simplesmente está fora da nossa vida. Precisamos voltar a Deus, aprender ou reaprender sobre nossas prioridades. Naquilo que é urgente, naquilo que é prioritário, precisamos colocar nosso coração naquilo que realmente é essencial e viver para aquele que se deu por inteiro por nós, Jesus, que não escatimou nada para nos salvar, mesmo nós sendo ainda pecadores. Por isso, Hernández Dias Lopes, mais uma vez, eu quero usar na conclusão, ele fala o seguinte: o coração congestionado, como ele fala deste caso. A semente que caiu no meio do espinheiro nasce, mas não cresce nem frutifica, pois os espinhos crescem juntos e sufocam a planta. Trata-se daquela pessoa que quer servir a Deus, mas ao mesmo tempo está apegada ao mundo, é amiga do mundo e conforma-se com as coisas do mundo. Ele tentará servir a Deus e as riquezas e acaba murchando e perecendo. Sirvamos a Deus com o coração íntegro, não porque Ele precise, mas porque nós precisamos. Sirvamos a Deus com todo o nosso coração, porque na hora em que nós realmente precisemos dEle, Ele estará ali. Mas Deus não é um Deus que simplesmente vai querer ser buscado na hora da aprovação. Deus deseja ser louvado e adorado sempre. Estabeleçamos bem as nossas prioridades de vida. Nós estamos criando ídolos no coração. Será que nós não conseguimos tirar os espinhos e abrolhos da nossa alma? Nós precisamos voltar a Deus com integridade, com intensidade. Não negligencie o dom de Deus. Paulo fala isso para Timóteo. Não negligenciar o dom de Deus. Nós precisamos avivar o dom de Deus. E para isso precisamos, se possível, sacrificar muitas coisas por causa dele. Entregue sua vida a Jesus. Não somente para aquele que não conhece Jesus, precisa entregar sua vida a Jesus. Mas, irmão querido, precisamos voltar a Deus.
Precisamos largar de vez as preocupações e os afanes deste mundo para ter um momento de entrega pessoal ao Senhor e servir a Deus. Em este momento tão difícil em que as pessoas precisam de esperança, nós devemos mostrar às pessoas a segurança de uma vida em Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado nesta hora, Deus, pela Tua palavra. Eu oro para que nós possamos identificar os ídolos que estão no nosso coração, os espinhos e abrolhos que Tua palavra fala. São produzidos por causa do nosso próprio coração, nosso pecado. Os ídolos que são formados por nós mesmos. E oramos, ó Deus, para que o Senhor nos ilumine e nos mostre, ó Deus, quais são os ídolos que temos, para que possamos removê-los e adorar o Senhor com todo o nosso coração, seguindo os Teus caminhos, ó Deus. Pai, eu oro para que nossos pecados sejam perdoados, para que nós possamos dar fruto abundante para a Tua glória. Te louvamos, ó Deus. Bendizemos o Teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A próxima mensagem é a semente em boa terra. Uma semente limpa, uma semente que caiu numa terra limpa, maravilhosa. Mas é a próxima mensagem. Até então, que Deus te abençoe.